Qual que é o problema da sacarose? O problema da sacarose é um açúcar que fermenta extremamente rápido, entendeu? E isso pode gerar uma cólica grave no seu potro e você perder o seu animal. O ideal, quando você vai adicionar algum açúcar específico para potro, você usar, por exemplo, uma dextrose, que ela é um açúcar que não fermenta, tem baixa taxa de fermentação, não fermenta. Então, o risco de você ter uma fermentação e uma cólica no potro é menor. E o açúcar, a cana, ela vai proporcionar uma taxa de fermentação extremamente alta, entendeu? Se você fornecer. Você tem alguma coisa que você quer acrescentar aí do que a gente estava falando? Ou posso fazer umas perguntas aqui para você? Então, você quer matar? Acho que falta pouco aqui para falar do potro. A gente pode matar o assunto e depois entrar só nas perguntas, se você quiser. Pode ser. Que deixa eu só ticar aqui. A gente falou já de exigente, leite, tarará, ração, colonizado. Acho que uma questão extremamente importante que acabou ficando para trás é mais a questão isso do potro recém-nascido. É sempre dar uma atenção especial aí pro colostro da mãe, né? Acho que isso aí já está na cabeça de todo mundo, a importância do É, a gente falou colostro. na live de manejo de potro, a gente falou, mas é bom a gente reforçar, porque tem gente que não viu. Então, é extremamente importante. O colostro, acho que todo mundo sabe que ele é a primeira vacina do potro, digamos assim, né? Ele que vai fornecer e É por fortalecer o aí. sistema imunológico, fornecer tudo que o animal precisa para se manter saudável. Além de fornecer energia suficiente para o potro nessa primeira etapa aí de nascido, né? Mas beleza, eu falei da questão do capim, e daí vamos entrar agora na segunda etapa. O potro ele tem dois grandes estresses aí na vida dele, do momento da concepção até aí a fase adulta, né? Um é o momento do nascimento, que ele tá lá quentinho, lá dentro da mãe, e ele cai no mundo gelado, digamos assim, né? É um momento de grande estresse para o animal. O segundo momento de estresse é o momento da desmama. É, esses dois momentos a gente precisa estar perto do animal, a gente precisa dar uma atenção especial para o animal não perder tudo que ele conquistou até ali, da concepção até o nascimento, e depois do nascimento até a desmama. O que acontece? A gente tem algumas estratégias de desmama de potro, eu não sei qual que você usa aí no seu sistema aí, no centro, no seu CT, e não sei qual que os áreas costumam usar. O que normalmente o pessoal recomenda que gera menos é sempre a que gera menos estresse para o animal. Qual que gera menos estresse? Primeiro, normalmente quando você tem lotes de potro com mesma idade, é muito comum você ter piquetes com potros dentro do mesmo lote, da mesma faixa etária. Quando você faz um desmame, onde o animal está junto com outros animais, brincando com outros potros, a tendência é você ter menos estresse para esse animal na fase de desmame. O outro desmame que normalmente costuma se fazer é o progressivo. Você vai tirando a égua aos pouquinhos, né? Principalmente quem tem às vezes um ou dois potros só. Você mantém com a mãe alguns momentos do dia e depois você vai afastando. O que normalmente tem maior prejuízo para a égua é quando para o potro, desculpa, é quando você faz um desmame abrupto em baia ou com o animal sozinho. Ele Isso fica é normalmente isolado, né? o animal ele estranha muito, isso é um estresse para o animal muito grande, ele pode parar de comer, ou então a dieta fazer um pouco mal, então isso é muita mudança para ele. A chance de você ter algum distúrbio, alguma doença, algum problema é muito grande. Então é uma atenção especial. Se você tem outros animais de mesma idade, se você conseguir fazer o desmame tudo junto, a chance de você ter problema é muito menor. É, e sempre buscando aí o maior conforto para o animal, né? Nesses dois momentos, nesses dois pontos críticos, a gente está sempre perto do animal.
Uma estratégia boa que eu sempre recomendo para os meus clientes e parceiros na fase de desmama é não entrar com a ração ou com alguma ração só no momento da desmama. Tipo, tirei a égua hoje e entro com a ração hoje. Tentar entrar com a ração pelo menos de 20 a 15 dias antes. Se já tiver no sistema de CRIP, melhor ainda, entendeu? Mas pelo menos de 15 a 20 dias antes, por quê? Você já está adaptando o animal a buscar o coxo, a comer a ração, já está adaptando o trato digestório do animal a se acostumar com a ração, o leite e o volumoso, e daqui a pouco você vai tirar só o leite e o volumoso e a ração vai continuar. Então o estresse nesse animal é muito menor. A chance de você fazer uma mudança brusca, entrar com uma ração, o animal ter um distúrbio, ter um quadro de diarreia, nessa fase é muito comum para quem faz mudança abrupta, assim. E normalmente você tem aquela curva acentuada, você faz aquela barriguinha, tem aquela perda que eu falei. Animal, o potro, ele não tem ganho compensatório, isso não vai acontecer nunca para ele. Então, aquela perda de desenvolvimento que você deixou de ter naquele momento do desmame em função de um manejo errado, você não vai conseguir recuperar. Você não vai conseguir ter de volta aquele tempo. Você vai desenvolver daquele momento para cima. Então, é sempre importante a gente, além de, você deve ter falado na de manejo, questão de sanidade de potro e tal, além disso, cuidar do manejo nutricional para a gente não ter essa deficiência naquele momento e a gente não conseguir deixar o animal expressar todo o potencial que ele poderia ter. Tá tranquilo aí com relação a isso? Tranquilo. Relação a volumoso e concentrado, acho que a gente já conversou, né? Com o potro, até 1 ano a gente tem um desenvolvimento extremamente acentuado. Se eu deixar ele só no volumoso, ou mesmo que seja só alfafa, igual foi perguntado, o animal não vai conseguir energia suficiente, não vai ter um balanceamento adequado, ele não consegue ter o desenvolvimento que a gente poderia ter. Então, é muito importante o trabalho do nutricionista aí junto com vocês, e o bacana é que a maioria das rações hoje que tem essa como base, como conceito, a importância do balanceamento nutricional dentro do Aras, eles acabam te ajudando nesse sentido. Você buscar essa ajuda é muito importante para fazer o balanceamento. Ou mesmo os profissionais autônomos, igual você, presta bastante consultoria, eu conheço alguns consultores que têm um papel extremamente importante aí no manejo nutricional, e muitas vezes quando a gente... É igual casamento, é igual relacionamento, quem está de fora vê muito mais coisas do que quem está dentro, né? Então, é mais ou menos isso, a gente usar a nossa visão de fora para ajudar o seu trabalho, ajudar o trabalho da equipe no campo, né? Então, as empresas de nutrição hoje, a gente da Unova, tenta estar sempre muito perto dos nossos parceiros para servir de suporte, assim, porque a gente sabe, eu sei muito dessa importância nutricional, então eu tenho que fornecer isso para o meu cliente para ele ter o melhor resultado. Isso é extremamente importante. O que eu cheguei a comentar aqui agora há pouco, e que eu falei que é extremamente importante a gente fazer, e isso eu recomendo não só para os potros, mas acho que para todas as categorias, nem que seja uma amostragem pequena, é a questão do acompanhamento. Fazer um acompanhamento periódico aí de desenvolvimento do potro é extremamente importante para a gente saber avaliar a altura de cernelha, avaliar ganho de peso. A gente vai ter um bom parâmetro para saber se a gente está indo no caminho certo, ou se a gente precisa, às vezes, mexer nutricionalmente no nosso balanceamento para a próxima, ou para a gente conseguir recuperar alguma coisa, né, ou não perder mais nada do que a gente que tenha passado, e ter o melhor resultado ainda sempre no próximo lote de potros que a gente for desenvolver. Eu acho que os grandes criadores que trabalham bem a questão nutricional, eles vão desenvolvendo muito assim, muito nesse sentido. A gente sempre está aprendendo com os erros, né? E a gente só identifica o erro e aprende com ele quando a gente mensura. A gente tem que perder um pouco no mercado de cavalo
eu acho que bacana dessas lives que você está desenvolvendo, eu dou um parabéns para você nesse sentido, a gente tem que perder muito da questão empírica, a gente tem que parar do eu acho, eu sinto, entendeu? E começar a transformar tudo isso em número. Uma das questões que eu sempre brigo, eu tento fazer algum acompanhamento nesse sentido, principalmente com o animal atleta, de avaliar frequência cardíaca, grau de hidratação, frequência respiratória, para a gente começar a ter parâmetros que auxiliem o criador ou o treinador, quem está em cima do cavalo, a ter sempre o melhor resultado. E não ter só aquele, eu sinto que o animal está com mais energia, mas está com quanto de mais energia? Está como? O que você está vendo, entendeu? Tentar entender um pouco toda essa base. A gente precisa transformar tudo isso em dado que possa ser útil para a gente ter sempre o melhor resultado. E eu acho que quando o Aras aprende a usar essas ferramentas, como ganho de peso, altura de cernelha, plotar isso em gráfico e avaliar resultado, ele aprende muito e consegue ter sempre resultados melhores e melhores. Não sei se você quer comentar alguma coisa da sua experiência em cima do cavalo, mas isso é o que eu vejo bastante, sabe? Que eu tenho trabalhado bastante com os nossos parceiros e a gente tem tido bons resultados, sabe? E daí a gente entra agora na questão do potro de sobreano, como eu falei. O potro de sobreano, normalmente é o potro que tem, alguns criatórios têm dado bastante atenção para leilão, principalmente, a gente tem visto muito, principalmente porque você não fica com o animal tanto tempo, então sai mais barato o custo, mas é o que eu falei, tem muita gente que acha que o animal de sobreano não tem mais muito o que desenvolver e acaba relaxando um pouco na atenção nutricional dessa categoria. Só que é uma fase dessa fase nutricional do potro. Só que é uma fase que ainda tem uma exigência nutricional extremamente considerável. A gente precisa dar uma atenção especial para o potro nessa fase, de 1 ano até os 2 anos, porque ele ainda está crescendo, ele ainda está ganhando peso. E se eu for manter ele só no capim ou numa ração manutenção, eu vou ter grandes chances de ter lá um distúrbio ortopédico, uma doença ortopédica, ou não ter o melhor resultado dos animais. Então, é uma fase que eu preciso ter um manejo, eu preciso ter uma ração especializada, eu preciso ter um balanceamento nutricional para esse animal. Eu ainda busco nele o maior potencial genético. Até aí, beleza. Então, só precisa dar essa atenção, porque ele já está comendo basicamente o que um animal adulto come, só que com balanceamento específico para ele. É uma ração específica para ele, mas é o volumoso, a água e o mineral. Beleza. Então, é um manejo muito mais tranquilo. Eu só preciso dar uma atenção ao balanceamento nutricional, dos nutrientes dessa categoria. Por 2 anos, outro de 2 anos, é uma fase que daí sim eu já vou dar outra atenção. Não é uma fase mais que requer tanto cuidado. Isso porque a exigência nutricional do potro com 2 anos já vai cair drasticamente. Ele vai passar a ter uma exigência de um animal adulto, basicamente. Muitas vezes eu vou começar a iniciar o trabalho com 2 anos. Eu não sei você aí com que idade você começa domo ou recebe animal para treinamento. Eu acredito que é uns 2 anos também, 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Então, é uma 2 fase anos e meio, que alguns criadores já estão iniciando o trabalho com 2 anos, mais ou menos. Porque tem o ponto futuro, né? E os animais estão entrando em puberdade, então requer outras atenções. A parte nutricional também requer, mas não mais 100% para desenvolvimento. Agora eu vou estar alinhado mais à fase de trabalho. Se eu for iniciar um trabalho com esse animal, eu tenho que saber qual que é a intensidade de trabalho que eu vou estar desenvolvendo e ajustar a minha dieta nutricional para atender essa fase de trabalho que ele vai estar entrando. Qual cuidado? Daí eu vou ter que tomar cuidado já em outras questões. É um animal que está entrando em puberdade, então eu tenho que apartar para evitar acidente. Mas nutricionalmente é uma fase que eu já consigo inteirar junto com os outros animais, assim, fazendo um balanceamento só pelo score corporal ou pelo peso vivo do animal. Então não tenho mais muito mistério. A fase de atenção que eu preciso realmente ter com o animal nutricionalmente para que ele atinja todo o potencial genético, fecha ali mais ou menos com os 2 anos. E sempre lembrando,
concluindo aqui para a gente entrar nas questões, o sucesso do meu criatório aqui entra pela boca, né? Do meu produto, ele entra pela boca. É o que a gente falou desde o início da live. Eu preciso suprir, lembrando sempre, marca isso na cabeça. Potro não tem ganho compensatório, ele não vai recuperar se ele tiver alguma deficiência nutricional nesse meio tempo, desde a concepção até fechar os 2 anos. Eu preciso atender nutricionalmente, porque eu quero que quando ele começar a treinar, chegar aí para você, que você for iniciar o treino dele, a doma, que ele esteja no máximo do potencial genético dele, para ele expressar tudo que ele precisa, não ter nenhum problema ortopédico e conseguir desenvolver um bom trabalho. Então a gente tem que trabalhar nutricionalmente esse animal para ter esse resultado. Daí isso daí, Thiago, se você quiser iniciar as questões, a gente já vai matando. Muito bom, cara. Eu queria aproveitar mais para agradecer agora, antes de entrar nas questões de novo, depois eu agradeço de novo aí pelo convite, de poder falar desse assunto, que é o primeiro dos próximos, né? Uma das coisas que é importante falar, frisar, e que aqui em Potro vai ser importante também, e que muita gente não dá atenção, é a questão do fracionamento da ração, continua tão importante quanto para um animal adulto. O potro, o estômago dele é muito pequeno. Por isso que ele mama várias vezes ao longo do dia. Ele mama um pouquinho e vai brincar, mama um pouquinho e vai dormir, mama um pouquinho e vai... Porque a capacidade gástrica do potro é extremamente pequena. Ele precisa absorver todo o nutriente. E no fornecimento da ração, a mesma coisa. A gente precisa dar uma atenção especial e fracionar essa ração para ele ter sempre o melhor aproveitamento. Beleza? Beleza. Bom, vamos para as perguntas aqui. O pessoal pode ir mandando perguntas. Quem tiver fazendo pergunta, que eu vou salvando aqui para a gente não deixar, tentar não deixar sem resposta, né? O que a gente, desculpa cortar, o que a gente não conseguir responder, ou se alguém quiser passar depois também, pode ficar à vontade para me adicionar lá no Instagram, depois a gente vai deixar meu e-mail. Fica à vontade para me mandar as perguntas, às vezes lembra depois também, ou fica com vergonha de falar aqui, pode me mandar depois e a gente vai conversando também sobre isso, eu vou dando o suporte que vocês precisarem aí também. Só para você ver que legal, ó. O pessoal está comentando aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Que aula, top, muito bom, informações de alta qualidade. Jean, parabéns, você é um grande profissional. Pode falar, vamos lá, Thiago. vamos começar aqui as perguntas. Vamos pela ordem. Para égua gestante e em lactação, devemos privilegiar o volumoso ou concentrado? Boa pergunta do Marcos. Então, é o que a gente comentou no início da live, né? Quando a gente vai falar de égua em gestação, é o momento que a gente precisa dar tanta atenção quanto qualquer outra fase que a égua está carregando o nosso produto, que é o potro. Só que do 1º ao 8º mês, isso se ela não tiver lactante, entendeu? Porque muita gente emenda uma gestação na lactação. Vamos considerar uma égua não lactante, do 1º ao 8º mês. A exigência nutricional dessa égua é de um animal em manutenção. Você consegue trabalhar uma ração manutenção e um capim, por exemplo, nessa fase específica. É óbvio que o ideal é uma ração específica, mas pelo menos um pouco de ração você precisa dar. Qual que é o momento que a gente precisa dar maior atenção para a égua? É no terço final da gestação. Isso porque, lembra que eu comentei que o feto cresce 60% do seu tamanho no final no final da gestação, no terço final. No início, do 1º ao 8º mês, ele vai crescer no máximo 40%. No terço final é 60%, ele dá um boom. O que acontece? É uma fase que a égua tem uma exigência maior, porque o feto cresce consideravelmente. Só que, ao mesmo tempo, a hora que ele cresce, ele ocupa muito espaço dentro do abdômen da mãe. E isso começa a reduzir a capacidade de alimentação da égua. Ela não consegue comer o volume de capim, principalmente capim fresco, que ela precisa para suprir a exigência nutricional dela, e é onde ela começa a apresentar deficiência. Então, o ideal, principalmente no final da gestação,
a gente entrar com uma ração. A gente tem que entrar com uma ração. Eu recomendo entrar com a ração porque para ela não chegar muito magra no parto, que isso pode interferir no desenvolvimento do potro, e ela já iniciar uma boa produção de leite. E na segunda questão, ela já entrar produzindo bem leite, e a produção de leite exige muito da égua nutricionalmente. É um desgaste energético muito grande para a égua, assim. Ela precisa liberar energia para produzir o que ela vai produzir de leite. Eu cheguei a comentar aqui que ela vai gastar quase 800 calorias para cada litro de leite. Uma égua quarta de milha vai produzir aí em torno de 15, 16, 17 litros de leite. Isso, acho que fiz a conta aquela hora, deu quase 12, 13 mil quilocalorias a mais que ela vai estar precisando, além do que ela já precisa para se manter viva. Ou seja, a exigência da égua na fase de lactação é tão grande quanto de um animal de altíssima performance. Você tem um campeão na mão aí, só que em vez de ser um campeão de prova, de resultado, é uma campeã de produção de leite, que precisa estar suprindo. Então, são as duas fases principais que você tem que entrar com ração. É o final da gestação e a lactação. Respondi a questão dela? Respondeu. Pedro Marcos. Ah, do Marcos, desculpa. O Marcos mandou outra pergunta aqui. Ele botou que ele ficou pensando durante o dia as perguntas e já no começo da live ele já mandou todas as perguntas, irmão. Ah, entendi. Existem alimentos não convencionais ou alternativos que possam complementar a nutrição do leite materno? Ele fala... É do Marcos também? Não? Você fala no sentido de uma égua que está produzindo pouco leite para suplementar mesmo, ou tipo como substituto, por exemplo, que ele está dizendo? Eu não sei. Então vamos falar dos dois. Se for para complementar, a gente tem lá com 2 meses, lembra que eu comentei que o leite da égua já passa a não suprir energeticamente 100% do que o potro precisa. Então a gente entra com uma ração aí no CRIP para o potro para suprir essa deficiência energética. Agora, então... Ele botou aqui, ó, para suplementar. Suplementar. Então, nessa fase, a gente pode usar essa ferramenta, o CRIP, para fazer essa suplementação do potro, entendeu? Tem rações específicas, a maioria das marcas, a gente tem lá na empresa, lá na Unova, a gente tem uma que chama Nato Júnior, que é específica para isso, entendeu? Para potro, que a gente vai usar aí para suplementar essa fase de desenvolvimento. Agora, se você tem o caso de um potro muito jovem, que a mãe morreu no parto, e você precisa amamentar ele, você precisa substituir realmente o leite da mãe, porque não tem mais o leite da mãe, você tem algumas ferramentas que você vai usar. Não sei se você... Eu não consegui acompanhar a live sua de manejo de potro, não sei se vocês falaram sobre essa questão de sucedâneos e uso de leite, né? Mas tem algumas ferramentas que você pode usar. Você pode usar a ama de leite, se você tiver um lote grande, tentar usar... Já vi 2 potros mamando numa mesma égua, tudo isso vai estar ligado aí com a habilidade materna. Tem égua que aceita muito bem, tem égua que não aceita nem de jeito nenhum, né? Você tem alguns sucedâneos no mercado que você pode usar, algumas rações específicas, como eu falei. Rapidinho, Jean. Tem que tomar cuidado, porque tem de preferência não, né? Que seja específico para potro. Isso. É o que eu falei. Porque tem para bovino também. Isso. O que acontece? Tem diferença no leite de égua e de boi, entendeu? Tem uma grande diferença. Eu vou falar disso aí também. Mas tem alguns sucedâneos no mercado que acabam interferindo muito a questão de preço, porque são produtos, às vezes, muito caros. E como eu falei, o potro, ele
principalmente nos 2 primeiros meses, são fases que ele não produz amilase ainda, em grande concentração. Então, ele não consegue comer uma ração específica. Você não pode enfiar uma ração para ele comer à força. Ele vai comer. Por outra parte, de 7 dias já está comendo alguma coisa. Mas você tem que ter uma ração, um produto que seja balanceado para que ele consiga tirar o melhor proveito, que seja o mais próximo do leite da mãe, que tenha pelo menos alguma coisa relacionada com leite. E porque o que ele mais produz, a enzima que ele mais produz nessa fase é a lactase, porque ele está ali especializado para beber leite da mãe mesmo. Então, dê preferência para isso. Produtos que têm essa qualidade. E no terceiro caso, o que eu vou usar? Não quero gastar com sucedâneo, não tenho uma égua que eu possa madrinhar, que eu possa usar como ama de leite. Tenta usar leite de cabra, que é o menos agressivo para o potro. Só que nem todo mundo tem cabra em casa, né? Então, também o leite vai gastar horrores também com leite de cabra. E daí, em último caso, pode usar, tem bons resultados usando leite de vaca. Só que o leite de vaca, você não pode usar ele puros. Tem algumas regrinhas que você precisa utilizar. Acho que eu tinha anotado aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tinha as concentrações. Uma das coisas de diferente que tem no leite de vaca é a concentração de gordura. O leite de vaca é 3 vezes mais gordo do que o leite de égua. Deixa eu achar aqui. Olha, o leite de vaca... Eita, é o último. O leite de vaca, ele vai ter cerca de 3,6 mais ou menos por cento de gordura. O de égua tem 1,2. Então, o que se recomenda se eu precisar usar o leite de vaca? Se for o caso de eu precisar usar isso, a gente fazer uma diluição de 3 partes de leite de água para 1 parte de leite de vaca. E daí, o que eu faço? Sempre prestando atenção também na questão da qualidade da água. E como que eu faço o fornecimento? Tá me ouvindo? Deu uma travada aqui. Falar. E como que faz o fornecimento? Nos primeiros 10 dias, você fornece aí em torno de 200 ml de hora em hora para o animal, porque é o normal que ele vai comer, que ele beberia aí durante o normal da égua, entendeu? Você pega esse volume e vai diluindo. Do 10º dia ao 20º dia, você já pode fazer uma diluição de 1 para 1. 1 de água para 1 de leite de vaca. E daí você aumenta o fornecimento e você pode estender um pouco mais o intervalo entre os fornecimentos. E só a partir do 20º dia que você pode fornecer o leite de vaca 100%, sem diluição. Isso porque se eu pego o leite de vaca que tem alto teor de gordura e coloco já para o bezerro mamar, para o bezerro, olha eu, errado, para o potro Eu também mamar, faço isso. se você já coloca de cara, o risco não, é batata que vai dar diarreia, entendeu? É muita gordura num trato digestório que não está acostumado. Então vai gerar um distúrbio aí, você pode ter um quadro de diarreia e isso contribuir aí para alguma doença, algum problema, algum distúrbio que não vai ser saudável para o animal. Mas como eu falei, tenta as outras alternativas antes de vir para essa, até porque essa vai dar bastante trabalho. Você vai ter que ficar ainda mais atento em cima do animal, né? Acho que não sei, acho que eu respondi a questão da suplementação, né, do porco. Deixa eu vou dar uma pulada na frente aqui. O Vitor mandou uma pergunta aqui que está mais ou menos relacionada com o que a gente está falando agora. Existe algum produto comercial para estimular a lactação da égua? O que eu percebo, o que eu mais percebo, na verdade, tem alguns fatores, né, que contribuem para a lactação. Primeiro fator é genética, que está muito relacionado com a habilidade materna, né? Égua que dá bastante leite, a gente já vê logo de cara, e normalmente tende a ser égua mais amável com o potro, tem essa habilidade. E é uma questão importante para a gente tá levando em consideração.
Mas o que eu mais percebo, muitas vezes o pessoal tem uma ideia meio errada sobre essa questão, a égua não produz muito leite, o potro às vezes sente, mas não antes de fazer qualquer afirmativa, a gente precisa avaliar o todo. A égua comeu realmente, tem comida entrando pela boca, que é muito fácil a gente falar que a égua não produz leite e manter ela só num piquete, às vezes ralo, entendeu? Então a gente precisa avaliar a dieta do animal para saber se ele está com uma dieta, se essa égua está com uma dieta balanceada adequadamente para suprir realmente a exigência que ela tem. E na maioria das vezes, quando eu acompanho que a égua produz pouco leite, é porque ela entrou na lactação, ou seja, aquele terço final da gestação, a gente não fez um balanceamento adequado, ela entrou já com déficit nutricional na lactação e ela não conseguiu ter um bom resultado nutricional, um bom resultado de produção de leite em função dessa deficiência nutricional que ela apresentou. Então, de cara, o que, que eu falo? Meu, vê comida. Se ela tá dando pouco leite, provavelmente pode ser pouca comida que a gente tá dando. É o que eu falei. A exigência da égua, ó, pegar um animal aqui tô com o NRC aqui só para dar uma colada que a gente precisa para ser certeiro, né? Para não ter mais ou É a menos. nossa Bíblia. A exigência de um animal adulto sem fazer nada, só no piquete, um animal de 500 quilos é de 500, de, cento e, desculpa, de 15,2 megacal por dia. O que é o megacal? Trazendo aí para a linguagem do ser humano que está mais acostumado a lidar com quilocalorias, né? Que a gente vê na barrinha de cereal, no chocolate, a gente sempre vê que um ser humano tem que comer 2.000 quilocalorias por dia. 1 megacal é igual a 1.000 quilocalorias. Então, um cavalo em manutenção tem que comer 15.200 quilocalorias por dia. É o que um cavalo precisa para se manter, só para se manter, para mantença, para manter vivo, entendeu? A égua, em lactação, no primeiro mês, de 15, ela pula para 31, quase 32 quilocalorias, ou seja, 32.000 quilocalorias. Não é com o capim que ela vai conseguir isso, é com uma ração. Então eu preciso suprir essa exigência dessa égua. A égua perde muito peso nessa fase exatamente por deficiência energética na dieta. E lembrando de novo, voltando a falar, quando eu falo dieta, eu não falo só de ração, eu não falo só de volumoso, eu falo do todo. Eu tenho que considerar a ração, o volumoso, o mineral e a água. Tudo isso vai formar a dieta e eu preciso fechar o balanço nutricional dessa égua. Beleza? Show. Muito bom. Deixa eu ver a próxima aqui. É, o, o Reiki 4, eu acho que é Reiki for Pet, né? Deve ser. Lá no começo ele perguntou, a dieta deve ser personalizada? Vou considerar a pergunta para potro, porque é o objetivo, né? Que a gente está conversando, mas independente disso, sim. Eu não sei se você vai conseguir ver aí. Eu vou mostrar aqui. Dá para ver mais ou menos aí? Dá para enxergar? Não dá Não para ver precisa, não, muito precisa, nisso. não precisa ler, mas você consegue ver as linhas. Sim, Cada uma dessas linhas aqui é uma fase do desenvolvimento do equino. Aqui a gente tem a fase de desenvolvimento de potro, égua em gestação, de lactação, égua em gestação e aqui animal em trabalho. Ou seja, preciso personalizar a dieta? Preciso. Eu preciso o quê? Em função de qual fase o meu animal está se enquadrando. Ele está em que fase de desenvolvimento? A égua está em qual fase de lactação? O meu animal de trabalho, ele tem trabalho. É a mesma coisa que a gente falou. É muito empírico ainda, muita coisa do. Por mais que a gente tenha muita pesquisa, dentro do Aras, tem muito criador, muito treinador, muito tratador que leva as coisas muito empiricamente. Assim, eu acho, eu sinto, e a gente precisa meio que dar número para isso. A gente precisa formalizar o que você acha. Vamos dar, nem que seja mais 2 maisinho, 1 menos, e tentar fazer gerar um parâmetro. Quando a gente fala de intensidade de trabalho,
sempre que você vai perguntar para um treinador, o cavalo está no máximo de trabalho. Mas não é o treinador que tem que falar se ele está no máximo. Assim, não sei se eu fui claro. Quem tem que dizer para a gente se o animal está no máximo mesmo é o próprio animal, entendeu? É o animal que sabe qual que é o limite de trabalho dele. E muitas vezes, para ele está no máximo, mas não está. Ou ele acha que não está treinando tanto, mas o animal já chegou no máximo dele. Então, são coisas que a gente precisa avaliar. É muito importante essa sensação, porque quem está em cima do cavalo realmente sabe medir. Mas, às vezes, tem dificuldade de metrificar, saber dar número para isso, qual que é a intensidade. Ah, meu cavalo treinou muito hoje, uns 10% a mais, amanhã eu vou reduzir um pouco para dar um descanso, ou a frequência dele está muito acelerada, frequência cardíaca é um parâmetro muito bacana para a gente avaliar. Hoje eu vou dar uma resguardada no meu cavalo, tem alguma coisa errada com ele, entendeu? Ou meu animal está meio desidratado, eu não vou levar ele para treinar no sol. Então, saber fazer essas avaliações prévias antes de iniciar um treinamento pode dar um bom resultado. Mas respondendo essa questão, sim, então, a gente precisa de fato ajustar a dieta em função da fase que o animal está. Isso buscando sempre o melhor resultado dentro da propriedade. Beleza? Beleza. O George Washington, ele perguntou aqui quais os teores de proteína e energia ideais de uma ração para potros desmamados. Na desmama, a gente, como eu falei, a gente vai considerar sempre o balanço da dieta. O que vai ser muito relevante aí é a qualidade e o tipo de capim que você usa também. Mas tomando por base uma ração em torno de 18, 19% de proteína, com um teor energético aí em torno de 3.500 mais ou menos por quilo de matéria seca, até 3.700 é o ideal aí para um potro nessa fase, para ele se manter bem. Que é a média das rações aí de mercado. Lembrando sempre que é uma coisa que a gente falou na última, acho que eu comentei na última live, não sei. Quais as fases que realmente precisam de uma ração com alto teor de proteína? E não só proteína, uma ração de qualidade, ela tem um teor de proteína, uma ração para potro ou para égua, ela precisa ter um teor de proteína elevado, balanceado, mas junto com ele um teor bacana de energia. É isso que vai complementar e ter o melhor resultado. Se eu tenho uma ração com alta proteína e um teor muito baixo de energia, eu estou desbalanceado do mesmo jeito. Tem um balanceamento ideal para o produto. Então, esse intervalo aí, em torno de 18%, é o ideal para potro. Lembrei, eu dei uma perdida aqui no raciocínio, agora lembrei. Lembrando, como que eu falei na última live, quem precisa realmente de uma dieta com alto teor de proteína é potro. Potro e égua em gestação e lactação. Animal adulto, animal em manutenção, animal de esporte, ele não tem necessidade de alto teor de proteína. Uma ração com 12, no máximo 13%, fecha tranquilamente a exigência proteica do animal que já fechou o desenvolvimento. Aonde eu preciso realmente de uma ração com proteína maior é potro em desenvolvimento e égua em gestação e lactação. Qual que é a preocupação que eu preciso ter para animal de prova? Que daí isso aí também é para outra live, mas a gente já adianta aqui. Já vou anotar. Animal de prova, a gente precisa dar uma atenção ao nível energético da ração. É a energia que manda. Então, não adianta você querer brigar com o vendedor de ração falando assim, ah, não, eu quero uma ração com alta proteína porque é o que dá aqui. O que dá resultado é energia para o animal adulto. É isso que vai... que põe caixa no animal, que põe peso, que dá resultado em prova, é o teor de energia. Você se preocupar com o teor de proteína, a proteína que não é usada, ela vai acabar sendo excretada. Você, na verdade, está comprando um negócio que ele vai usar o que ele precisar e vai jogar fora o resto. Entendeu? Deixa eu aproveitar, o Paulo Ayala, ele é treinador, ele é zootecnista também. É Uhum. parceiro meu aqui na live aqui também. Ele perguntou aqui, essa Eu ração vi de na... 18 a 19%, ela Uhum. deve dar até qual idade? O ideal é você trabalhar com ela pelo menos até fechar aí um ano e meio. Você trabalhar com essa ração.
Você entrando aí com 1 ano e meio, mais ou menos, você pode, na verdade, levar essa ração até fechar os 2 anos. Eu recomendo fechar os 2 anos com a ração de potro. Isso pensando também num animal precoce, que é o caso do quarto de milha, o manga larga. Na verdade, manga larga ainda estende até um pouco mais. Mas quando você fala de BH, normalmente o pessoal leva quase 3 anos aí a ração de potro, que ele desenvolve muito ainda depois que fechou os 2 anos. Mas como, pensando no animal mais precoce, levar até uns 2 anos de idade, mais ou menos, a ração de potro, e depois você já pode migrar para uma outra. O que você pode fazer para ajustar, fechou 1 ano e meio, mais ou menos, você pode migrar para uma ração menos proteica, mas sempre ainda considerando uma boa relação energia-proteína para esse animal. Como que eu vou saber se tem uma boa relação proteína-energia? Eu preciso considerar o todo, eu preciso avaliar o que você tem de volumoso e tudo mais, mas uma ração em torno aí de 15%, com 3.300 mais ou menos de energia, você consegue conduzir bem esse desenvolvimento do finalzinho, não o crescimento mais intenso. Mas a minha recomendação nutricional é você manter na ração de potro até os 2 anos. Tá. O Márcio perguntou aqui agora também, relacionado a isso, vou aproveitar para adiantar a pergunta dele. Uma ração 15% para um cavalo de 4 anos, tá bom? Depende do cavalo que faz. Não sei. Na verdade, nem isso. É isso, na verdade. Depende do que o seu cavalo faz, porque a proteína não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a energia. Quanto que tem de energia essa proteína? Desculpa. Quanto que tem de energia essa ração? Entendeu? Se você está com um animal, e também, tipo, você tem um animal de enduro, se você tem um animal de jockey, se você tem um animal de tambor, de laço, tudo isso tem que ser considerado na hora de você indicar qual produto que é o melhor para essa categoria. 15 de proteína, a mesma coisa. Ele vai fechar ali a exigência dele com 12, 13, o excesso ele vai descartar. O que vai mandar mesmo é quanto de energia tem e que tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Tá. Vamos ver aqui o que mais que tem. Tem bastante perguntas. Ô Jean, vamos tentar ser bem pontual na resposta, que tem bastante pergunta aqui. Aí o que eu vou fazer? Estou conseguindo salvar todos, porque a gente não conseguiu. Desculpa. Aldão, ó. A minha mãe, minha mãe ligando aqui. A gente mora longe, daí o povo liga no meio da noite. Eu consegui, estou salvando todas as perguntas. Aqui a gente não der tempo de responder até no final dessa live aqui. Eu vou colocar nos comentários e o Jean, vou marcar quem fez a pergunta e o Jean vai respondendo lá, tá? Uhum. O Vavalho perguntou aqui, quantas gramas de proteína um potro de 6 a 12 meses deve comer por dia? 6 a 12? Vou te falar 6 a 12 exato. te apertou, né? Uai, eu tenho aqui, uai. Tá aqui, ó. Não, eu tô dizendo assim, 6 a 12 porque é uma faixa meio extensa, né? Mas com 6 meses ele precisa consumir, vou arredondar um animal que tenha 500 quilos adulto, entendeu? Com 6 meses ele vai consumir em torno aí vou arredondar, 680 gramas, mais ou menos. Não, vou ser exato ainda, 676 gramas. Boa! Com 12 meses, ele vai consumir 846 gramas. Nesse intervalo, você vai fazendo um aumento crescente, entendeu? Você vai tendo um aumento... Você pode pegar a diferença, dividir por mês e achar aí qual que é o acréscimo mensal. Oi? Tá me ouvindo? Pode falar que eu estava prestando atenção na pergunta aqui, fala. Não, já terminei. Pode concluir. Ah, tá. Pode passar para a próxima. Tá, vamos lá. A próxima é do Vavá também. Fala sobre a importância do aminoácido. Boa. Lisina, isoleucina, leucina. Qual a concentração ideal delas nas rações para potro? Então, para potro,
hoje, o aminoácido mais... A gente ainda está... Quando a gente fala em aminoácido, os estudos eles estão muito mais avançados quando a gente fala em aves e suínos, basicamente, porque a gente tem maiores números de estudos para essa categoria, para essa espécie. Isso porque o que vai determinar para a gente o que é uma exigência adequada ou não tão adequada é o número de estudos que a gente tem. É isso que vai falar realmente, é isso que o animal precisa para se desenvolver. Hoje, para equinos, os aminoácidos que têm maior número de estudos estão relacionados à lisina. E então ele é o que a gente tem maior segurança. Os outros aminoácidos ainda a gente tem parâmetros de exigência, mas não definidos. A gente tem valores que são aproximados. Mas falando especificamente de lisina, que é o que a gente tem o maior número de estudos, um potro recém-nascido, vamos colocar um potro de 12 meses, ele precisa consumir aí dessa proteína lá de 846 gramas, 36,4 gramas tem que ser de lisina. O que a gente já sabe, que, por exemplo, uma dieta deficiente em lisina, ele pode acarretar deficiência de desenvolvimento, o animal não vai crescer adequadamente e a gente pode ter alguns distúrbios. Com relação aos outros aminoácidos, depois eu posso passar para ele responder aí ponderadamente, falando sobre alguns em que pé que está alguns estudos aí. Mas especificamente lisina, que a gente tem maior segurança, a gente precisa considerar e fechar essa dieta, que é o principal limitante hoje para equinos, é a lisina. Ô, Jean, funciona comprar aquele suplemento só de lisina, a lisina pura e colocar na ração? Assim, o certo é ter o balanceamento, né? É, o que acontece? Eu não sou avesso à suplementação. Eu só acho que suplementação, quando a gente fala em suplementação, não estou falando de suplemento mineral, que daí já tem uma função de suplementar sódio, alguns minerais. Eu falo aquela suplementação, os pozinhos para colocar em cima da ração, milagroso, sabe? Eu não sou avesso a isso. Eu só acho que isso tem que complementar a ração para não ter excesso. Tudo que, da mesma forma que a gente tem muito casos de deficiência de alguns nutrientes, a gente tem excessos de outros que também pode ser prejudicial para o animal. Lembrando sempre, tudo que está, tirando o que fica preso, que também é prejudicial, pode causar problemas a longo prazo, tudo que é excretado, que é absorvido e depois excretado, precisa ter um gasto energético para isso. Então, muitas vezes a energia que eu estou usando, que eu deveria estar usando para desenvolver, para crescer, para ter performance, eu começo a ter problemas, eu começo a ter deficiência, porque ele está usando isso para jogar fora aquele excesso daquele suplemento que eu não estaria precisando. Da mesma forma, seu dinheiro está indo pela urina junto, entendeu? Ou pelas fezes. Então, o que eu acho que a suplementação, a suplementação que normalmente é aminoácido, algum conjunto de aminoácidos, vitamina principalmente, ADE, o povo adora dar uma ADE em cavalo, que eu nunca vi, entendeu? É. Acaba não tendo utilidade, você acaba sobrecarregando por uma coisa que você não precisa, você vai gastar dinheiro, sendo que, na verdade, muitas vezes a deficiência do seu animal não é daquilo específico, é comida, é carboidrato, entendeu? E naquilo não tem carboidrato, lá é muito específico, entendeu? Você precisa dar boia para o cavalo para ele comer, senão não adianta, entendeu? Ele não vai ter resultado mesmo. Ó, Pode falar. aproveitando esse embalo da lisina aí, o Bruno ele perguntou aqui, a lisina funciona até que idade? A suplementação ele está perguntando. Mandar um abraço pro Bruno, faz tempo que eu não vou lá, o Bruno trabalhar com a gente aí, mandar um abraço para ele. Ô Bruno, a lisina, a gente usa ela a vida inteira do cavalo, de qualquer animal. Para potro especificamente, ela é extremamente importante porque ele interfere no desenvolvimento. Se a gente não fecha a exigência da lisina, ele vai ter prejuízo no desenvolvimento especificamente.
Para animal adulto, o que ela vai prejudicar? Ela pode prejudicar reposição muscular, ela vai prejudicar pelagem, principalmente, isso numa dieta deficiente em lisina. A tendência do animal ter pelagem mais feia, quebradiça, é, a, a, o que a gente fornece de proteína para o animal é para ele repor o que perdeu ao longo, com o passar do tempo, com o exercício, que aqueles 12% de proteína repõem. Só que a lisina tem que estar numa concentração adequada para suprir. Igual aqui, um animal em trabalho intenso, vou colocar aqui, ó, um animal em trabalho intenso, ele vai consumir 862 gramas de proteína, 37 gramas tem que ser de lisina. Ou seja, exigência de lisina eu tenho em toda a vida do animal. Eu preciso suplementar ele ao longo da vida dele. Pode me cortar, Thiago, senão eu emendo a falar que... Não, falta só 6 minutos só. Vamos Pode, tentar ir direto no. pode passar. Essa aqui, por exemplo, ó, é rapidinho, papum. É a indicação de vermificação de potro. Você faz com que idade? Eu não me intrometo muito, quando eu falo nutricionalmente, eu respondo muito pela questão nutricional. Quando eu chego no Aras, eu confirmo se foi feita toda a parte de vacinação e vermifugação só. Eu tento não me meter muito nessa questão do protocolo de vermifugação, porque, primeiro, que tem muito vermífugo no mercado, então é melhor a gente deixar isso para o veterinário responsável fazer essa indicação. E segundo, que a gente sabe que tem que oscilar. O que eu recomendo? Segue o protocolo de cada fabricante, entendeu? Eu não vou falar, não, vamos indicar a partir de tal dia, de tantos dias, porque pode não dar algum resultado, ou você pode ter um resultado negativo. Eu prefiro Beleza. me resguardar e manter a segurança do que o fabricante está te indicando. É o que eu Joia. recomendo. O Marcos, ele botou uma outra pergunta aqui. A maior fonte de proteína da alfafa está nos brotinhos que ficam na ponta. É importante é importante dar fresco, certo? A questão da alfafa, aonde tem, é que aqui no Brasil a gente não tem pasto de alfafa, né? Então é difícil ter o broto. Normalmente você tem o corte em si. Aonde que tem proteína quando a gente fala de feno? É na folha. A folha é onde tem maior teor de proteína. Se você chacoalhar o fardo de alfafa, cair toda a folha e você der só os talos, não tem proteína quase nenhuma e não tem valor nutricional. Mas é normal, até para o Tifton também. O broto sempre vai ter um teor extremamente maior de proteína do que o animal já, do que o capim já mais passado. Beleza. Ó, as perguntas que eu vou botar aqui lá nos comentários. Carlinhos Sartori, obrigado aí mais uma vez acompanhando. Carlinhos, ele é criador de manga larga lá em Duas Barras. Ele tem uma pergunta aqui, eu vou botar lá no comentário. O Jorge Washington também tem uma pergunta dele que ficou. O Bebeto, o Melison, o Vavá tem uma outra pergunta. O Victor, o Daniel e o Victor de novo. Aí tem uma última aqui que eu acho que é interessante a gente... Ó, falta 3 minutos só, vou te dar 1 minuto para responder. Tá. Curto e grosso. O Paulinho pergunta assim, funciona colocar óleo de soja em ração de manutenção para aumentar a energia? Desculpa, não entendi o comecinho. Como é que é? Funciona colocar óleo de soja em ração de manutenção para aumentar a energia? Funciona, mais uma vez, consulta o nutricionista que ele faz o balanceamento para você. Mesmo se for o da ração que você compra, pede para fazer, ou então compra a nossa ração lá e eu faço o balanceamento para você. Tá tranquilo também. Aproveitando aí. É, isso aí. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais alguma aqui. Uhum. Vamos essa do Carlinho, vamos aproveitar do Carlinho aqui. Em virtude da produção de amilase em torno de 5 a 6 meses. Por isso é contraindicado dar cana-de-açúcar aos potros antes de 1 ano?
Na verdade, não tem a sacarose da cana-de-açúcar não está ligado com a amilase, né? A amilase ela vai ajudar na degradação do amido dos grãos. Qual que é o problema da sacarose? O problema da sacarose é um açúcar que fermenta extremamente rápido, entendeu? E isso pode gerar uma cólica grave no seu potro e você perder o seu animal. O ideal, quando você vai adicionar algum açúcar específico para potro, você usar, por exemplo, uma dextrose, que ela é um açúcar que não fermenta, tem baixa taxa de fermentação, não fermenta. Então, o risco de você ter uma fermentação e uma cólica no potro é menor. E o açúcar, a cana, ela vai proporcionar uma taxa de fermentação extremamente alta, entendeu? Se você fornecer. Beleza. Gente, Jean, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez aí, pela confiança e pela parceria aí que a gente está nessas lives. E o que o pessoal precisar, quiser mandar pergunta, alguma coisa, a gente está à disposição. Beleza. Ó, pessoal, então como eu falei, as perguntas que não foram, não, que eu não consegui fazer aqui, eu vou colocar aquelas que eu mencionei aqui lá nos comentários, tá? Acabando aqui, eu já vou colocar e o Jean vai respondendo. Ó, Isso. o Marco já botou aí, sorriam, deixa eu desativar os comentários aqui, senão o Jean fica cheio de letrinha aí, ó. Ajeita o Eu tenho cabelo. que arrumar o cabelinho. O pessoal dá o print aí pra gente divulgar as lives, para mais gente ter acesso e poder vir atrás de informação, né? É. Dá um sorriso aí, Jean. Pera aí. Vai. Pera aí. Ih, caramba. Vamos lá. Aí. Gente, brigadão a todo mundo que participou, mandou pergunta, tá? Jean, mais uma vez, obrigado. Já vamos pensar no tema aí para nossa próxima live Isso. aí. Tá sendo quase uma por mês, né? Eu tô fazendo um rodízio. Você, Você Paulinho, tá, você Irineu. tá com uma lista boa de gente aí conversando, né? Tá muito boa as lives que você tá montando. Tá muito legal, cara. Tá muito jóia. Uhum. Terça-feira foi fenomenal a live com o Felipe. Bom, pessoal, então é isso aí. Jean, mais uma vez, obrigado. Abraço, pessoal. Fique com Deus todo mundo aí. Deixa para mim, deixa lá o meu e-mail lá, o pessoal mandar e a gente vai conversando. Abraço, gente. Beleza. Obrigadão, hein? Um abraço.